Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou do Colégio Leffler e estou aqui com a nossa aluna recém-aprovada, Giovana Ramalho. Giovana Ramalho foi aprovada na Universidade da Pensilvânia para estudar lá, formando em 2030. Giovana Ramalho é aluna nossa do colégio, ela está na terceira série e vai direto para estudar na Universidade dos Estados Unidos, na Ivy League. Giovana, parabéns, estou muito feliz por essa conquista. Muito obrigada, Lucas. Para mim é uma honra gigante estar vivenciando essa conquista aqui no colégio, porque o colégio, assim, foi uma parte essencial da minha trajetória, claro que junto com família e outros componentes, mas eu acho que, assim, a quantidade de oportunidades, a quantidade de atenção, de carinho, de sonhos que eu pude ter aqui dentro e de visões que eu passei, minha mentalidade mudou aqui no colégio. Eu passei a ver o aprendizado como algo muito mais enriquecedor. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que qualquer matéria, eu adoro estudar, qualquer matéria de verdade, mas também os projetos e tudo. E eu pude desenvolver isso muito aqui. Então, eu estou muito animada mesmo para ir para lá, um pouco de medo também, mas é normal. E eu ainda tô nessa adrenalina, né? Quase que a ficha caindo, mas ainda não caiu. E é isso, é uma coisa muito gigante assim para mim. Eu quis isso por muito tempo. E ele vai perguntar para você, de onde que surgiu, Gil, essa vontade de estudar fora, né? Que você já veio para cá, para o colégio, com essa intenção de estudar fora, de fazer parte do CAP, dos programas internacionais, mas para entender um pouco a Giovana, mais que entendeu? De onde que veio essa vontade sua de estudar fora, estudar nos Estados Unidos, ou ser uma cidadã global? Perfeito. Então, durante a pandemia, eu comecei a participar de muitas coisas que eu nem sabia que existiam. É aquela coisa, durante a pandemia a gente estava muito mais conectado no mundo virtual, e com rede social e tudo. E eu lembro que na minha antiga escola, uma vez a gente recebeu um e-mail que ia ter uma certa simulação na ONU. E naquela época eu estava na 7ª série ainda, e era aquela coisa, eu acho que estava todo mundo se sentindo assim um pouco solitário, né, de estar naquelas circunstâncias de pandemia e tudo, e ao mesmo tempo um pouco desesperado, porque a gente não podia sair, então eu queria fazer algo ali, queria descobrir o meu mundo através do computador, que era a ferramenta que a gente tem para isso. E aí, participando dessa primeira simulação, eu lembro que, assim, nenhuma das pessoas da minha série queria participar, então eu fiquei meio receosa, eu pensei, gente, será que isso é pra mim mesmo? Mas eu me joguei mesmo assim, eu pensei, não vou perder nada. Eu comecei a também fazer a Olimpíada naquela época, assim, eu não sou uma aluna olímpica, não cheguei a fazer muitas Olimpíadas depois, mas eu comecei lá atrás fazendo a de astronomia, o que me motivou muito, porque eu estudava muitos livros, assim, sobre os planetas, sobre as constelações e tudo, assim. Legal. Eu cheguei a gostar de observar, eu tinha um binóculo que eu ficava olhando as constelações Sério? e na minha 7ª série, estudando para essa Olimpíada, eu conseguia até mapear as constelações. Eu chegava assim, eu pegava o binóculo e dizia, caramba, ali tá a BTG, não, ali aí é uma estrela, mas Sim. enfim. Eu conseguia realmente mapear assim, o céu. E aquilo tudo foi me fascinando muito, assim, né? Eu lembro que eu fazia um experimento que tinha uma garrafa de leite, de perceber por que quando a tampa estava fechada, mesmo com um buraco embaixo, a água não caía da garrafa de leite. Então, assim, pra mim, na pandemia aquilo, uma pessoa de 13 anos, tipo, vivenciando isso, ao mesmo tempo participando do debate da simulação da ONU, eu fui ficando fascinada. E eu coloquei no Instagram, e eu colocava assim no Instagram, MUN, que é a sigla de Model United Nations em inglês, né, a simulação da ONU, e iam aparecendo vários. E eu lembro que eu ia participando com o mundo inteiro, assim, desde com a Índia, com a Turquia, com a Indonésia, eu acordava 2 horas da manhã para participar. Acho que cheguei a fazer umas 15 simulações aí nessa brincadeira, de acordar esses horários para participar da simulação com o mundo todo. E aí a paixão foi crescendo. Eu fui vendo que era um caminho possível e que isso eventualmente ia me levar para estudar fora. Então, foi a minha identificação pessoal com o processo de estudar fora foi me levando a querer realmente seguir com esse sonho. Entendi. Por conta das simulações da ONU e nas atividades que você fazia, assim, fez você se identificou mais com o estudar fora e oportunidades fora do país. Legal. Vamos lá. Primeira simulação sua, você fez com nós na 7ª série, então 13, 14 anos por aí. Qual que foi, digamos assim, a virada de chave que você participou de uma simulação e pensou assim, poxa, realmente estudar fora é o meu objetivo? Tem um momento específico que você consegue mapear nesses elementos? Ou foi uma vontade que cresceu gradualmente? Perfeito. Eu acho que foi uma coisa muito orgânica, porque quando a gente vai começando a entrar nesse universo, a gente vai entrando em contato com pessoas que foram aprovadas lá fora. Então passa a ser uma coisa mais tangível também e uma possibilidade que se aproxima da gente. Porque eu lembro mesmo que uma das simulações que eu fui, a fundadora, né, ela era estudante de Harvard.
Ou então ela tinha sido aprovada naquele ano, algo assim. Então ela ia na cerimônia de abertura e falava que ela foi aprovada em Harvard. Então, de certa forma, aquilo ficava mais próximo. Parecia realmente uma possibilidade, né? Aí depois também eu vim pro Leffler, e no Leffler aqui já teve o nosso aluno, né, o Felipe também, que também foi em pé. Exatamente. Você está na mesma universidade que o Felipe também estudou, está estudando lá agora. Perfeitamente. E o Felipe também, eu conheci ele, na verdade, antes de vir aqui pro Leffler. Eu conheci o Leffler através do Felipe, de fato. E da Liz também, que todos são do Estudo Diplomum, né, que é o projeto, assim, do Mar da América Latina. E os dois estudaram aqui e foram aprovados nos Estados Unidos, a Liz na Stetson e o Felipe aí o PEN pelo programa do UPT. Né? Que bacana, Ju. E eu queria entender um pouco mais qual foi o processo que te levou a escolher a UPenn, né? Por que UPenn? No processo de application, você faz uma bola de lixo. Ela muda várias vezes. Você vê tanto. E ela cresce do nada também. Ela cresce. Às vezes a gente tem que chegar e falar, peraí, tem 50 universidades aqui. Vamos diminuir um pouco. Mas por que a UPenn foi uma das universidades que você considerou para poder estudar lá? E fala um pouquinho também sobre as suas expectativas indo para lá. Perfeito. Então, como o Lucas mencionou mais cedo, né, aqui no colégio a gente tem o LICAP, que é o Leffler International College Advising Program, que a gente recebe essa orientação para conseguir estudar fora. E algo que os counselors aqui, né, sempre enfatizam muito é a gente pensar no que a gente quer ser e no que a gente quer viver como experiência universitária. Então, a partir disso, eu fui vendo, assim, qual é o perfil de universidade que eu quero. Porque quando a gente fala das top 25, top 30 universidades dos Estados Unidos, do mundo, a gente não tem uma distância significativa entre uma e outra. Então, até mesmo se você for para a top 4 e você for para a top 19, o rigor acadêmico, a experiência, as oportunidades são muito, muito próximas. Então, eu fui me atentando a partir disso muito mais assim, no perfil que eu queria seguir. E o Penn, né, a Universidade da Pensilvânia, ela tem um perfil assim, muito prático, muito empreendedor, de certa forma. E eu sempre gostei muito, assim, de me movimentar, de agir pelas minhas coisas, né? Tanto que um dos projetos que foi, assim, destaque na minha application foi o meu projeto de esporte, né? Eu sou atleta e eu criei um projeto para ajudar mais atletas a se desenvolverem no atletismo. Então, a gente fazia doações, a gente fazia workshops, consultas médicas, tudo para dar esses apoios para os atletas. E, assim, eu sempre gosto muito dessa movimentação. Eu decidi aplicar para a faculdade que fosse me dar essas oportunidades de seguir com algo mais prático, assim, de aprender, criar e botar em prática. E com isso, por um lado, dá um nervosismo, porque sempre a gente pensa assim, nossa, eu fui aprovada ontem, né? Então eu ainda tô meio naquela coisa assim, caramba, tipo, eu vou pisar no aeroporto, aí eu vou botar minhas coisas na esteira, vou passar, eu vou pisar no avião, aí eu vou descer em outro país, e aí eu vou... Você vai mapeando tudo na sua cabeça, imaginando como que vai ser pisar lá. Pois é. A gente estava falando um pouquinho antes sobre como é que vai ser sua primeira aula, entrada na primeira vez. Como é que você bota o pé lá, assim, vai pra onde, sabe? Tipo, o dormitório. Eu vou chegar lá, graças a Deus, já conheci algumas pessoas da minha classe, então isso também vai ajudar bastante. Mas é muito legal como, assim, você não conhece ninguém e pouquíssimas pessoas se conhecem. E eu gosto muito disso. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu fui para um acampamento de férias só porque eu não conhecia ninguém, porque eu queria fazer amizades. Então, acho que isso é muito meu perfil também. Então, isso também sempre motivou muito, assim, a querer estudar fora. Porque de saber que algumas universidades mesmo têm refeitórios específicos para o primeiro ano, os alunos do primeiro ano, para forçar não, encorajar eles. Forçar é muito forte. É uma vontade deles. É uma oportunidade ali, principalmente pra galera mais tímida, se sentir conectada mesmo, pra interagir no primeiro ano. Porque você, estando no primeiro ano, as pessoas que estão junto com você estão no mesmo bar. Exatamente. Também estão querendo conhecer pessoas. Muitos estudantes também são internacionais, não são americanos também. Então é importante ter esse momento de interação. E falando um pouco sobre ser um estudante internacional, ser um cidadão global. Quando você pensa nessa questão da UPenn, conta um pouco pra gente como é que foi essa questão da preparação até chegar lá, né? Como que foi a sua experiência que você teve no UNICAP, a sua experiência com os nossos counselors e todo o processo de preparação até chegar lá. Foi uma jornada que não é uma jornada fácil,
ela é difícil. Às vezes a gente precisa fazer os sacrifícios, né? A gente precisa fazer escolhas. E explica um pouco para o pessoal que está vendo lá em casa, os pais, os alunos que estão interessados em estudar fora, como é que foi esse processo de application até chegar lá e estudar numa universidade fora do Brasil. Perfeito. O processo, eu diria que ele é longo, ele é uma maratona e ele é gradual. São muitas coisas que a gente precisa fazer para conseguir passar em universidades como as Ivy Leagues e outras também de excelência. E, assim, no Comunep, que é a plataforma que a gente usa para aplicar, a gente pode inserir 10 atividades que a gente fez. Então, por exemplo, eu coloquei o meu projeto, eu coloquei as duas pesquisas que eu fiz no ensino médio, né? Eu coloquei coisa de simulação da ONU, que eu fui secretária-geral daqui da simulação, aqui do colégio. Inclusive, convidada de honra da nossa Life Mundo também daqui 25, né? Adorei ser mesmo, o meu comitê foi fenomenal. Se tiver algum delegado aí, gente, quero vocês em UPE ano que vem. Muito bem. Não, eu tô animado para quando tu vier de novo, passar o primeiro semestre lá e falar com os alunos. E o processo, ele é muito longo, assim, e é interessante porque a gente vai progredindo, é um processo muito progressivo. Então, eu comecei participando de simulação da ONU como delegada, eu fiz mais de 40 simulações durante esse processo. Eu depois fui começando a participar como mesa. Depois que eu fui alistando delegada, eu fui conquistando as minhas premiações, o meu destaque, eu fui participando como mesa. Depois passei a liderar a simulação, então passei para secretária-geral. Então é um processo também que envolve muito assim, de um crescimento, porque você vai se vendo uma hora como delegado, você vai ganhando experiência e vai conseguindo ascender, vai conseguindo crescer ali dentro desse processo. Tipo, aqui no colégio mesmo, a gente tem uma oportunidade científica assim, muito grande. A gente tem professores, doutores, que ajudam a gente, orientam a gente nessas pesquisas. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de saúde pública, era uma pesquisa para ver, né, a expectativa dos atuais estudantes de medicina em relação ao mercado de trabalho da medicina, que anda com suas certas complicações. E eu tive a orientação aqui do nosso professor de sociologia, que estava ali lado a lado comigo, revisando meu projeto e me ajudando a construir. Foi aí que eu comecei na pesquisa científica, então foi muito importante assim, ter o apoio desses professores. O nosso professor Humberto também, ele entende muito da parte de matemática e tudo, me ensinou muito de estatística para eu mesma conseguir me desenvolver nessa área. E as outras coisas também, como debate, a gente tem aqui no colégio, eu fundei a Sociedade de Debate, eu consegui fundar também o Clube de Simulação de Preparação para Harvard MUN, né? A simulação da ONU. Então, assim, aqui no colégio, eu acho que através do LICAP também, a gente consegue ir apresentando muitos projetos, a gente consegue ir se desenvolvendo muito, e tem muito espaço aqui, né, pra gente crescer. Tipo, a gente aprende os projetos e a gente